Faz igreja. Pai, esse voz, esse viu, nós estamos aqui orando e Marco falando, uma orando também, e vi uma passagem do coração, acho que é Isaías que fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, não lembro do que endereço, mas é para assim que é Isaías. O que me ungiu a pregar boas novas, a curar os quebrantados de coração, levar de escola, anunciar pelos iguais. Que é isso? Acho que é mais ou menos essa base. Se não for, é mais ou menos isso. Acho que eu não fugi muito, não. O Senhor tem que despertar esses dias, justamente para isso. Mas eu entendi algo em Deus, e nós não ganhamos somente no evangelismo, mas nós ganhamos também através da oração. E por isso, nós estamos reunidos com o Ministério de Louvor e também, já aqui para a igreja também, nós estamos reunidos aqui a partir das 8 horas do ano, todos os domingos. Aquele que sente desejo no coração, irmão, é o momento que a gente acaba a força mesmo, é o momento que a gente começar a buscar já primeiro através da oração. É o momento que a gente buscar a cura primeiro através da oração. Às vezes nós nos achamos autossuficiente para pegar e fazer tudo, mas mentira. O primeiro lugar que você tem que estar é o lugar da oração. O lugar da oração é o lugar onde Deus vai te direcionar o que você quer fazer. Eu não vi, cara, até hoje na Bíblia alguém se moveu por conta própria. O próprio Jesus teve que ser levado ao monte para orar. Ele foi ao monte para orar, orar ao Pai, para depois se mover. Jesus ele não saía orando para a cura, ele liberava a cura porque ele já tinha orado antes. Eu não acredito que a gente vai ser tão ignorante a ponto de não fazer isso. Eu só estou dando uma alerta para a gente despertar nessa questão. Eu sei que vocês oram em casa. Eu sei que vocês oram em casa. Mas eu quero falar para vocês que nós estamos aqui a partir das 8 horas. Você tem aquela rodinha aqui? Não fica longe não, pode entrar. É uma panela sem tampa, tá? Literalmente sem tampa. Pode pular dentro, pode pular. É isso. Bom? Dito isso, eu quero que você abra para vocês em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, eu vou ler. Eu lembro que tem, mas qual vai dar para dar uma força aqui. Diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel para a sua salvação, porque lhes dou um testemunho de que tem selo de Deus, mas não com entendimento,
Cristo para a justiça de todos aqueles que creem. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem pela fé diz assim: não digas em teu coração que isso virá ao céu, isto é trazer logo Cristo. Ou, quem descerá o abismo? Isso é tornar trazer dentro de morto Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com uma boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus, grego e grego, porque um mesmo é o Senhor, e todos, um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão a quem não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: como formosos os pés que anunciam a paz, os que anunciam as coisas boas, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as tuas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz a Moisés: eu vos reterei, se unem com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não gostavam, fui manifestado aos que a mim não perguntaram. Mas contra Israel diz: todo dia estendia minhas mãos a um povo rebelde e maldizente. Senhor, vou orar para que o Senhor traga clareza à nossa mente, ao coração da tua igreja, que a mente da tua igreja esteja cativa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar, a tudo que o Senhor quer comunicar através da minha vida. Eu te peço que nada se deve tire foco naquilo que o Senhor quer dizer. E eu te aceito mais uma vez, usa-me na tua presença, Senhor. Eu te peço mais uma vez, eu preciso demais do teu Espírito para falar da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, pessoal. Um dia mais tranquilo para mim em relação ao serviço. Mesmo assim, tive alguns contratempos, mas glória a Deus. O capítulo 10 e 9 e 11, eles tratam da mesma coisa. E fala, o capítulo 9, que o Mazinho pregou, ele fala da eleição de Deus. E o Mazinho falou muito bem também, irmão, sobre a soberania de Deus. Se vocês se lembram, no domingo passado, praticamente uma aula sobre eleição, sobre a soberania de Deus, quando Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus fazia isso, pela soberania dele. E o capítulo 10 fala do nosso, isso aqui fala do passado, né? O capítulo 10 fala do presente, sobre a rebeldia de Israel, sobre a rebeldia de Israel contra Deus, buscando suas próprias justiças através das suas próprias obras. E o 11 fala sobre Israel ser alcançado, fala do futuro, sobre Israel ser alcançado novamente. Mas o que eu quero falar hoje é no capítulo 10. E o capítulo 10 começa falando bem claro, o meu desejo, o meu coração é a oração a Deus por Israel, por sua salvação. Paulo aqui, olha,
Olha que interessante. Paulo, ele fala que o desejo do coração dele estava ligado à oração que era os seus irmãos. Os irmãos de Paulo. Os judeus. Israel, os irmãos de Paulo. E Paulo, o que Paulo fazia nesse momento? Paulo, ele tinha um desejo tão profundo de ver que Israel fosse salvo, que os judeus reconhecessem a Cristo, que ele orava constantemente para a salvação dos judeus. Por isso que eu estou falando, hoje eu comecei falando que a gente precisa orar para que Deus salve pessoas. Mas a gente não precisa somente orar, a gente precisa queimar de amor por isso. Paulo, ele estava tão disposto a fazer isso, que ele fala que ele orava constantemente. Constantemente para que o coração dessas pessoas fosse alcançado e que eles reconhecessem a Cristo. Presta atenção, irmão, quem foi Paulo? O maior teólogo, o cara, você vê falar de Paulo, vê o que ele dá, todas as escrituras, todos os livros que ele escreveu, você fala assim, esse cara era louco. Esse cara deu a vida pelo Evangelho, ele se entregou de tal forma que as pessoas nem reconheciam, mas ele viu Cristo o tempo todo, a ponto de falar, me imitem. E agora o que esse cara fala? Ele fala que ele é apaixonado por Israel, pelo povo judeu, e a ponto dele orar o tempo todo. Paulo, ele amava a pregação da palavra, ele amava o Evangelho, mas acima de tudo, ele amava vidas, irmão. Meu irmão, não adianta eu amar o meu sermão que eu montei e ser tão apegado a ele, a ponto de falar, eu não estou nem aí para mais nada. Isso aqui é importante para mim, porque isso aqui eu gerei na oração, eu gerei na leitura, isso é o máximo. Não, irmão, isso não tem valor se eu não tiver amor por vidas, porque não tem sentido eu pregar o Evangelho se não for por amar alguém, se não for por dedicar meu tempo à oração na vida de alguém. Não tem lógica. E Paulo estava falando justamente isso. Eu oro porque eu amo essas pessoas, eu dedico minha vida à oração na vida dessas pessoas. Eu não vou nem perguntar se você tem alguém na vida orando, não vou. Isso não cabe a mim, não. Cabe o teu coração e responder. Paulo, ele amava, irmão, a ponto de chorar, se dedicar. Paulo, ele se entregou com tanto amor por isso. E quem era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja, um cara zeloso daquilo que ele cria. Preste atenção aqui, irmão. Não é pecado você ter fervor na oração, fervor no manto, fervor nas canções, fervor. Pecado é você ter fervor no lugar errado, irmão, fora da verdade. Isso é pecado. Israel aqui, ele tinha um fervor a ponto de jogar crente na fogueira. Eles criam na lei que eles criaram, na lei de Moisés, eles criam em tudo isso. Eles tinham um fervor tão grande que eles assassinaram um monte de gente. Paulo não foi um que encerrou pessoas na prisão. Isso não é zelo? Isso não é fervor? Mas às vezes no lugar errado dá ruim. Às vezes no lugar errado dá ruim. Porque o fervor tem que estar vivendo no caminho da oração, no caminho de quem é Cristo, na verdade do Evangelho, na palavra de Deus. E Paulo está justamente falando isso. Ele vem estar falando aqui, ó. No versículo 2 ele fala assim, olha, porque eu lhe dou um testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Peraí, ele tem zelo com Deus, mas ele não tem entendimento. Como é que é esse zelo? Como é que é esse zelo então? Eles têm zelo com Deus, mas não tem entendimento. É justamente isso, é colocar o coração naquilo que Deus não mandou você colocar o coração, irmão. Às vezes eu me pego dessa forma, eu tenho certeza que às vezes a igreja também se pega dessa forma. Eu não sei vocês, mas eu pelo menos quando chego nesse lugar, que é um lugar de culto, lugar de adoração a Deus, eu não quero nem saber de mais nada, irmão. Se está pegando fogo do lado de fora, se está explodindo tudo, eu estou aqui diante de Deus, eu não estou vendo mais nada. Mas às vezes a gente chega com o coração tão preocupado que a gente divide o nosso tempo de adoração a Deus e a nossa vida com Deus com outras coisas, e às vezes as outras coisas tomam mais o nosso tempo do que isso.
Porque é simplesmente 2 horas de adoração, e é pouco. E nós falamos que temos sede, temos fome, vamos buscar, temos que acabar, vamos fazer. E aí, irmão, com a nossa resposta da nossa vida, a gente fala que é mentira, tudo isso que a gente está falando. Irmão, Paulo, ele amava tanto essas pessoas, que ele falava assim, não estou nem ali pro que eu penso, eu vou me dedicar. Porque sabe, existem pessoas que é difícil de alcançar com aquele diálogo, irmão. Tem pessoas que se acham muito intelectual, se você for conversar com ela, você fica desse jeito. E é difícil conversar com as pessoas, mas eu quero ver, irmão, se você dobra o teu joelho na presença dessa pessoa diante disso, se o Espírito de Deus não convence essa pessoa do pecado. E Paulo estava fazendo justamente isso. Paulo ele fala aqui no versículo 1, irmão, o meu desejo do meu coração, ele está ligando o coração dele à oração. Ele fala assim, é a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Imagina como a gente se salva. Eu salvo, graças a Deus, ninguém, mas ninguém. Não, peraí, calma aí. Vamos avançar. Versículo 3 diz assim, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo, ele está aqui explicando do que os judeus eles se achavam se prevaleciam. Eles achavam ser mais justos do que os outros, e com isso eles criavam sua própria justiça. Ele criava suas próprias regras, seus dogmas. E então, o que ele fazia? Eles se achavam autossuficientes para se justificar. Eles não entendiam que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi uma justificação deles. Não entendiam. A justiça deles, eles se achavam o máximo. Por isso que eles iam contra tudo aquilo que falava de Cristo. Eu queria só dar um pouquinho, voltando lá no que eu estava falando. Não adianta, meu irmão, a gente falar de evangelho e falar que vai pregar para as pessoas se a gente não ama pessoas. Não adianta. Tem gente que tem até a versão um abraço, até dar um bom dia. Mas o que é isso, irmão? O Brasil orou para Deus batizar em amor, acho que foi essa a oração. O Dom tem orado para Deus batizar as pessoas em amor. E a minha oração também para a tua vida é justamente isso: para que você seja batizado em amor, para perder essa aversão às pessoas. Não é porque ela não pertence ao teu ciclo de amizade que você não vai amar. Cara, eu acredito que você não tenha pena quando você passa por um mendigo ou por alguém que está totalmente entregue às drogas. Eu não acredito que você, teu coração não doa e vê uma situação dessa, pessoas caminhando, correndo no inferno. Meu irmão, antes de amar as coisas que você tem, ame a vida de pessoas. Tu acha que Deus não está olhando para o teu coração? Você precisa ter mais amor por elas. Compaixão, irmão. Uma vez a gente falou sobre como chama compaixão. Já separou? É compaixão, um amor. Eu não acredito no evangelho que não ame. Eu não acredito no evangelho que fala do amor sem ter Cristo. Porque quem tem Cristo tem o amor dele no coração. Paulo lutava pela vida das pessoas que ele pregava. E Paulo estava lutando e orando justamente pelos patrícios que eram os irmãos dele. Paulo ele orava justamente para isso. E Paulo, engraçado, a gente fala assim, Paulo orava por quê então, irmão? Eu acabei de falar. Ele orava como hoje a gente tem essas orações, oramos para que Deus dê a chave do carro, orando para a prosperidade, orando para que dê a casa. Essa é a oração de Paulo? Não, irmão. A oração de Paulo era para que essas pessoas fossem alcançadas e fossem salvas. Essa é a oração de Paulo.
Deus te dê riqueza, para que Deus te dê condições. Não, eu estou falando que Paulo ele orava especificamente justamente para isso. A oração de Paulo era para que Deus alcançasse o coração dessas pessoas com misericórdia, e que a graça de Deus se estendesse sobre elas, e elas reconhecessem Cristo como Salvador. Essa é a oração de Paulo. E às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, a gente fala assim: nós vamos orar por salvação, nós vamos orar por cura, nós vamos direcionar uma oração para esse lugar. Aí o que nós fazemos? Lembra de uma necessidade, a gente fala assim: Senhor, abre a porta de emprego, dê riqueza, dê dinheiro. Não acredito nisso não falando que isso seja errado, não. Estou falando que você, se a gente está falando que a oração é para que Deus salve, é para que Deus cure, para que Deus liberte, vamos nesse caminho, irmão. Paulo não está pedindo prosperidade para eles, não, porque mais importante do que prosperar e ter finanças, ter carro, ter casa, é você ser salvo. A salvação está acima de tudo. A roupa não é mais valiosa do que o corpo, do que a alma. Isso é só interesse, irmão, fica por aí. Também não estou falando que você tem que ser preguiçoso, não. Eu quero que vocês entendam bem o que Paulo fazia. Israel ele não tinha entendimento. Ele tinha fervor, mas fervor religioso. E fervor religioso fora da verdade. Pesado. Fervor religioso fora da verdade é pesado, irmão. Sabe o que é um religioso, meu irmão? Cara, eu vi tantos religiosos que a minha esposa também já viveu. Eu vejo isso que ela tem na versão. Eu não falo nada com ela, mas ela sabe, o coração dela ela sabe. Religiosidade é algo que afasta as pessoas, Deus constrói muros, sabe? E justamente ontem, hoje a gente estava falando sobre alguns assuntos, e a gente vê tanta gente querendo holofote, querendo tanta visibilidade, que o lugar de Deus está longe, meu amigo. O lugar da presença está longe. Porque o que importa é o que eu faço de bom. Se eu sei cantar, está tudo bem, então eu preciso ter um lugar. Entendeu? E Deus fica onde? E a presença de Deus fica onde? Não é a minha visibilidade, meu irmão. Esses dias a gente estava orando e eu recebi uma palavra que era no momento da gente cavar poços. E cavar poços, sabe o que é? Cavar poços é você sumir onde ninguém te veja. Onde ninguém te veja, sabe? Quem está te olhando aqui, quem está lá embaixo, você vê? Não vê, quem tem que te ver, vai te ver. Quer ver os olhos de cima para baixo? Está lá embaixo, não. Vai achar. Mas, vai mais um pouquinho aqui. Tem segredo aqui, eu vou passar pelo coração. Pelo coração seguinte. Aí você vai mais forte. Está fraco, daqui a pouco começa a bater mais forte. Até encontrar tudo coisa. A gente precisa disso. Estou claro? Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. Por isso que a gente vê a galera que está. E aí eu tive uma versão pentecostal, não é isso. Ele começa e a gente fala, eu estou até aqui, a gente pode ter fervor quando canta, pode ter quando canta até corinho, a gente gosta de falar de coisas que a gente gosta. Mas se estiver fora da verdade, meu irmão, não adianta ter fervor fora da verdade. Eu vejo muita gente tendo fervor fora da verdade. Se investir o tempo desse fervor na verdade, meu Deus, sem uma conta. O engraçado é que quando chega na verdade, ou reconhece a verdade, parece que se apaga. Mas sabe por que se apaga? Porque não entende que oração e evangelho, o conhecimento da palavra, não juntam. Paulo, ele é um excelente teólogo. Mas o que ele fala? Ele fala que ele ora. Existem duas asas, meu irmão. A asa da oração e a asa do evangelho. E elas precisam caminhar juntas. Porque o pássaro com a asa cortada, ele não voa. Precisa ter as duas para bater, levantar fogo. Já cortou a asa? Eu nunca cortei, mas eu já vi pessoas fazendo essa maldade de cortar a asa do passarinho e querendo fugir. E eles não conseguem voar. Precisam que bata a asa, ele vai rodar e não vai voar. Então, o que eu estou falando para você
você é que a oração e o conhecimento do Evangelho, isso faz com que você levante voos e alcance lugares que muita gente não alcançou. Mas isso sem soberba no coração, sem vaidade no coração, porque esse é o lugar que Deus deseja que você esteja. Esse é o desejo do coração de Deus. E isso é o que Paulo fazia. Um grande teólogo, um grande conhecedor, mas ele sabia que ele precisava orar. Sabe o que é isso? Eu falo assim: eu sou dependente. Com todo o meu conhecimento, eu sou dependente. Com toda a força que eu tenho, eu sou dependente. E como é que você mostra a dependência? No caminho da oração. Amém, amém. Fervor religioso, mas fervor fora da verdade. Israel tinha fervor religioso. Qual teve fervor religioso? Aproveitando, Israel, eles estavam sem esse sentido espiritual. Tem gente que tem agenda lotada. Entendeu? Você pode ter agenda, mas você pode vir escrito dentro da igreja, indo com um monte, orando, fora da verdade. Caraca, aí ficou muito pesado, Antônio. Entendeu? Você corre o risco de tocar, cantar, pregar, pular, sapatear. Ir para o monte, jejuar, mas fora da verdade. Parou para pensar nisso? Já parou para se avaliar? Está assim? Eu parei. Olha. Eita, por aí. Não é por aí. Não é. Israel estava justamente assim, religioso. Ele acreditava na sua própria justiça, na sua própria verdade, e esquecia de Deus. E outra coisa, para a gente entender o que é isso, é pensar assim: tem muita gente fazendo um monte de coisa pensando que está fazendo para Deus. E não, só que não. Tem muita gente fazendo um monte de besteira e falando, e botando o nome de Deus no meio da fogueira, essa besteira que está fazendo. E Deus está longe. Deus está longe, mano. Se eu te falar que Deus tem como que Deus está longe, você vai acreditar? Porque existe o nome de tanta gente sendo exaltado, porque o nome de Deus está lá em último. Eu vi um cara apresentando, eu achei muito lindo, como se ele estivesse apresentando, se Jesus estivesse chegando, ele apresentando. Eu estava vendo assim que eu assisti isso. Ele estava falando, rei, Senhor, começou a falar, e geral aplaudindo, batendo palma. Eu falei, rapaz, olha que apresentação aí. Parecia aqueles caras do UFC, apresentando. Eu falei, cara, olha só, ele que é invencível, ele que venceu a morte, ele que pôs o inferno, ele que é o Senhor dos Senhores, o dono de tudo. Eu falei, rapaz, olha isso. Olha só o que esse cara está fazendo, rapaz. Me tocou, eu estou vendo que ele fazer aquilo. E muitas vezes, meu irmão, nós colocamos o nome de tudo, o nome de todos, e fazemos tudo, mas esquecemos do principal, que é Cristo. A base de tudo é Cristo. Sabe por quê, irmão? Nós somos justificados por Cristo. Nós não tínhamos condições alguma, nenhuma. Nós éramos injustos. Será que era só eu? Eu sempre era injusto, condenado à morte. Deus imputou a justiça de Cristo em nós. Por isso nós somos justificados por Cristo. Hoje, se existe justo aqui, somos nós. Nós somos justificados por Cristo. Nele nós somos justificados. E a oração dos justos pode muito ser um defeito. E aqui tem quantos, irmão? Tem muito justo. A oração tem poder. Tua oração tem poder, porque você foi justificado em Cristo. Amém. Deus, Ele imputou
a justiça de Cristo em nós, porque nós éramos perdidos, estávamos condenados, não é? Nada que a gente fizesse era bom. E então Israel se achava bom o suficiente. E tem gente que pensa que é bom o suficiente. Fala assim, eu sou tão bonzinho, eu não vou para o inferno, não. Eu sou bom o suficiente para não ir para o inferno. Eu não vou fazer nada e não vou para o inferno. Vou coisa para o inferno, não. Tá por isso. Confessa a Cristo. Eu conheço que ele é o dono da graça. Vou chegar lá, acho que 10, 9, 10 vai falar sobre confessar. Então, irmão, não é por você fazer caridade e achar que você é bonzinho e achar que vai ser reconhecido como justo. Não. Você é justificado por Cristo através da fé. Amém? Amém. Quando sou justificado através da fé por Cristo. Eita, amém. Somos salvos não por nosso mérito, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. A gente precisa colocar isso na mente. Meu irmão, não tinha condições de me salvar. Eu fui salvo por Cristo na cruz do Calvário. E a graça dele me alcançou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu fui alcançado por essa graça. Fui alcançado por todo mundo. Quando eu estava cantando aqui com o curso, eu lá, eu estava me vendo lá, cara. Cristo vindo com a graça dele me alcançar. Me achou, cara. Eu perdidão, Deus, meu Cristo me achou perdido. Totalmente perdido nas minhas ideias, minhas vontades, os meus desejos. Ele foi lá e encontrou a gente. Então vamos lá, irmão. Então, irmão, ainda tem mais. Você quer que fala as coisas aí que fala que a nossa justiça aos olhos de Deus são como um trapo de imundícia. Eu não vou nem explicar o que era trapo de imundícia. Mas o que acontece? A nossa justiça, toda a nossa justiça, e você acha que é bonzinho, que faz caridade, que não peca, tem gente que acha que não peca, fala que não peca, que é ação, que é tal, tudo isso. Meu irmão, Deus ele olha assim e fala assim, isso é trapo de imundícia. Dá o podre aí e bota na vitrine aí, ou bota para todo mundo ver. É tua justiça, como ele fala assim, ó. É tua justiça, isso aí que eu olho para a tua justiça própria. Irmão, você acha que Deus veria você como? Se não fosse através de Cristo? Imagina, meu irmão, tira Cristo da tua vida e deixa Deus chorar. Eu acho que ele até te fulmina. Ele olha para a gente através de Cristo, porque nós fomos justificados por Ele. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 5 diz assim: ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo que o homem, se fizer essas coisas, viverá pela lei. Olha só, vamos falar da lei aqui. Moisés ele fala que se o homem quiser cumprir toda a lei, ele viverá por ela, não vai morrer. Você sabe. Alguém conseguiu cumprir isso? Alguém conseguiu cumprir a lei de Moisés? Agora tu imagina os caras achando que eles eram justificados. Se eles estão fora disso aqui, ó. Moisés falou assim: olha, aquele que cumprir todas essas regras aqui, olha, tudo certinho aqui, ó. Você está salvo, você não vai morrer. E agora ele vem achando que são justos, se não conseguia cumprir. Tiago diz assim, ó, se você guarda toda a lei, Tiago 2:10 diz, se você guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, você é culpado pela lei. Então como é que eu vou me achar justo diante da lei? Mas preste atenção, irmão, a lei, ela vem para mostrar que nós somos pecadores, e nós não temos condições nenhuma de ser salvos. Mas a lei, ela também mostra Cristo, e nos liga para a salvação. Você observou aqui, olha só o que fala aqui, ó. Mas a justiça pela fé é assim: não digas em teu coração que não subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo, mas a palavra está junto a ti, a tua boca, ao teu coração, e a palavra da fé que pegamos, a saber, uma tua. Não vou voltar, senão eu vou adiantar alguns passos aqui. Mas está aqui, ó. O fim da lei é Cristo.
Então a lei, ela vem para mostrar que você é pecador. A lei, ela vem finalmente para te mostrar que você é, que você não é justo. Aí o diabo vem batendo mais pesado. Se você cumprir 99,9, se ele errou uma só, você já errou todas. Aí eu falo para você, uma dose de veneno mata tanto quanto um litro de veneno. Ou não? Ou será que se você vê um bolinho de veneno, você não morre? Está no mesmo. É aquela antiga história que as pessoas falavam, não sei se você sabe, que uma só cor está na cor, não sei o que era a fruta. Qualquer coisa. Tu já fez o omelete e botou lá 9 ovos, aí na hora do 10º estava cor, e você, claro, não vai contaminar nada, vai estar tudo bom. Não faz, não. Era isso que ele estava falando. Você pode ser bom em tudo. Você pode cumprir os 9 mandamentos, no 10º, se você não cumpre, pronto. E engraçado que eles achavam que ele era justificado. Aí Paulo está falando justamente sobre isso. Não tem como. Paulo vem batendo pesado em cima disso. Paulo está falando justamente isso, que que a justiça de Deus não é alcançada por esforço humano. Porque assim não seria legal, não seria fácil. Você fala assim, vou fazer um de caridade aqui, vou atravessar uma cadeia, mesmo que ela não queira na pista, sei lá, e vai dar tudo bom. Estou passado, eu estou tranquilo, é de boa. Não é para o meu esforço. Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe justo, um justo sequer, que consiga cumprir toda a lei. Eu só estou te mostrando que você não tinha condições nenhuma, pelos seus méritos, pelos seus esforços, por tentar cumprir a lei. E Paulo está fazendo justamente isso para os amigos dele. Ele ama tanto e está fazendo justamente isso, mostrando para eles que a justiça dele não serve para nada. Nós somos justificados através de Cristo. Deus nos deu esse Deus. Amém? Vamos lá. O versículo 8, diz assim: mas o que diz a palavra que está junto à sua boca e a palavra da fé que pregamos. Aqui está falando justamente da palavra, dessa palavra, do Evangelho. Às vezes nós falamos assim, nossa, queria tanto ouvir Deus falar comigo. Nossa, Deus parece que parou de falar comigo. Mas a palavra está junto com a boca. A palavra está pertinho do teu coração. Vamos lá. Então o que acontece? Vamos nós. Aí está lá, no versículo 9 e 10 diz assim. Eu vou dizer aqui a memória. O nome aqui. A saber que a sua boca confessa, se confessar no teu coração, você fala na perna da boca. E 3, que Deus todo modo será salvo. 10 e 9, né? Paulo ele está falando de confissão. Paulo está falando de confessar perante a todos. Como nós. Como é confessar perante a todos, irmão? Como é que a gente confessa a nossa fé perante a todos? Aí ele está falando assim: se com a tua boca confessar, no coração 3, de todo o teu coração, você será, que Jesus Cristo ressuscitou do morto, no versículo 9 e 10, você será salvo. Foi o que acabamos de ler. Como é que confessa Cristo, sendo um agente 007 escondido? Tá bom, eu sou crente. Crente só para você, irmão? Crente secreto? Como é que confessa Cristo secretamente? As minhas atitudes precisam confessar Cristo. As minhas ações precisam confessar Cristo. Mesmo sem eu falar do Evangelho, as pessoas precisam olhar para a coinonia e falar assim: alguém daqui da coinonia fala assim, olha, é crente. Eu já fui na festa que a galera estava bebendo, estava chapando um pouco, bebendo, fumando, e estava uma bagunça. E no meio daquela festa também, o Fábio da Rosa, o
O cara que estava bebendo chegou para a gente e falou assim: você é crente? Eu estou com vergonha. Eu falei para ele: eu era crente, estava de bermuda, de camiseta. Não precisa falar que você é crente, irmão. Eu fico revoltado quando chega alguém e fala assim: olha, eu sou um pastor ciclano, eu sou evangelista fulano, eu sou. Tem identidade, não tem identidade de não isso. Tem identidade de nome. E tu não precisa falar que você é, não. Deixa que as pessoas vejam pela tua atitude, pela tua fé. Irmão, existem pessoas que pregam mais calado do que o microfone na mão. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: eu quero esse Cristo que esse cara leva na cara dele. Esse evangelho ele precisa constranger a vida de alguém. Eu não acredito, irmão, que Deus transformou a tua vida para você ficar ali tipo um agente 007, literalmente. Você precisa confessar perante a todos com a tua atitude. Paulo fala assim: que eu sou tua boca, confessar com o coração, creio você será tal. Tudo bem, mas como é que eu confesso diante do meu trabalho? Como é que eu confesso diante da rua, por onde eu passo, da academia que eu malho? Como é que eu confesso diante da sociedade? Como é que você confessa a Cristo perante todos? Como é que as pessoas estão vendo a tua confissão de fé? Tem gente que tem prazer em se apresentar: eu sou crente. Aí de fora pensa alguém, não é julgado. É querer me julgar, não foi isso, não. Não, não é tudo isso não. Vamos lá. E aqui, quando ele fala assim que Jesus ressuscitou do morto, é porque eles precisavam acreditar na ressurreição de Cristo. Por quê, irmão? Porque não tem razão para a gente confessar e a nossa esperança é morta. A nossa esperança é Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Sabe o que ele está falando assim? Eu ia dar um pouco mais de alegria no teu coração, porque você confessa a Cristo e ressuscitou dos mortos. Você precisa ter isso no teu coração. Porque senão você diz o seguinte: o fim de tudo é a morte. Não, o fim de tudo não é a morte. Cristo ressuscitou dos mortos. O fim de tudo é estar para ele. E eu acho que é o final desse estudo. Eu não sei se a gente tem fim de tudo nele. Até perdi aqui nos meus pensamentos. Eu não sei se a gente tem fim. Se a gente está nele, eu acho que eu não tenho certeza que nós somos eternos hoje, porque no momento que nós fecharmos os nossos olhos para a morte, nós estaremos abrindo os nossos olhos diante dele. É aqui que nós conquistamos nossa eternidade, né? Paulo fala da ressurreição, versículo 11, ele fala algo que isso aqui é pesado, sabe por quê? Paulo ele fala assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pronto, vamos lá. Paulo ele está falando assim: todo aquele que nele crê não será o quê? E a gente está falando sobre eleição, eleição de Deus, a vontade de Deus sendo suprema. E agora aqui ele está falando sobre uma vez salvo, salvo para sempre. É um tema que pega a igreja. Aí eu posso dizer: uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Aí você fala assim: então eu vou largar tudo aqui, porque eu estou salvo. Eu vou abandonar, eu vou viver uma vida de pecado. Peraí, uma vez salvo, salvo para sempre. Literalmente para isso. Deus ele não te salvou no pecado, ele te salvou do pecado. Esse você precisa entender. Deus ele não te salvou para viver uma vida irresponsável na fé. Deus não te salvou para você viver de qualquer maneira. Porque se você entende essa palavra dessa forma, você nunca foi salvo. Você sempre foi perdido. Você está até na fé, mas uma vez salvo, então você está perdido. Não existe irresponsabilidade. Sabe o que ele está falando? Eu te salvei para você viver uma vida de santificação, porque sem ela ninguém terá Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque uma vez que eu sou salvo, eu vou me santificar, eu vou buscar, e eu não vou me afastar desse lugar. Eu vou confessar os meus pecados, eu vou me aproximar dele. Eu não vou viver uma vida irresponsável. Deus não te livrou no pecado. Você salva no pecado. Não, o pecado não é um pedaço do pecado. Deus ele te salvou do pecado.
lá na Espanha, ele faz branquinho. O Marco estava lendo no Salmo 51. Não tira de mim teu espírito, não é parte da tua presença. Me lava, sabe, me purifica. Vamos lá, vamos entrar. Diz assim, sabe por que, Senhor? Porque a salvação, ela produz na nossa vida uma resposta para Deus, que é a gratidão. Uma vez que você é salvo, você tem gratidão por ser salvo. Isso faz com que você se aproxime de Deus. Eu vou terminar aqui, no 13 ou 15 aqui, diz assim, o zero aqui a mensagem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, se invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como formosos os pés daqueles que anunciam a paz dos que anunciam o teu nome? Porque essa aqui até tem, fala que é bonito os pés daquele que nós deixamos sempre que está olhando para eu zerar aqui antes de 5 minutos. É só 5 minutos, vou zerar. É rápido. Ele está falando sobre algo que a gente precisa acordar para fazer, que é evangelização. Eita! Precisa de evangelizador e precisa de evangelização. Paulo está falando justamente para isso. Mas para você evangelizar, o que você precisa ser, irmão? Você precisa primeiro ser salvo. E precisa fazer o que? Você precisa. Ele dá algumas coisas aqui. Ele dá algumas coisas aqui. Ele fala invocar, crer, ouvir, entregar e enviar. Ele fala sobre essas coisas aqui. Ó. É preciso ser enviado para pregar. É preciso que alguém ouça para ser salvo. É preciso que alguém invoque, sabe? E é preciso invocar para que seja salvo. É essa a sequência. Não tem nada de difícil aqui. Aí você fala assim, isso aí foi para você. Não. Isso não é uma ordem do pastor. Isso não é uma ordem do... Isso é uma ordem de Cristo. Pediu para todo mundo fazer o quê? Não é? Pregando, ensinando, não é isso? Ué, como assim? Então, o que eu estou fazendo então? O que você está fazendo então? Eu preciso de uma voz de alguém para evangelizar? Eu preciso da palavra de alguém para falar assim, não. Eu preciso crer no meu coração, eu preciso ser salvo. Eu preciso colocar minha oração. Eu preciso ter esse entendimento. Mas eu preciso fazer a vontade de Deus, que é conteúdo. Ele quer reconciliar as pessoas a Deus. Porque, meu irmão, tem muitas pessoas que não conhecem quem é Cristo e não tiveram acesso ao Evangelho. E através de que essas pessoas vão ser alcançadas? Através da vida, através da coinonia. Amém ou amém? Amém? Eu vou parar aqui. Não vou falar mais não. A fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvir o nosso lado entregue? Vamos lá, faz aí. Vou parar aqui. Chega! Acaba logo, pelo amor de Deus. Espera, irmão. Que o Senhor te dê um senso de responsabilidade por essa palavra. Aqui, se ele passa assim, aqui eu vou enviar. Responde aí, meu amigo. Vamos lá. Aqui ele vai enviar. Fala aí, irmão. Aqui que ele vai enviar, irmão. É isso, irmão. É você, meu irmão. Sabe por que Deus ele colocou o poder na tua mão para curar enfermo? Sabe, para expulsar demônio, para libertar cativo? Mas parece que a gente está assim, ó. A mão está exatado. Cumpra o íntimo do Senhor. Deus te chamou para reconciliar vidas a Ele. Amém. Para reconectar vidas a Ele. Tu ainda tem vida, irmão. Tu ainda tem Cristo. Aproveita quando você tem fôlego e vigor. Eu sei que existem pessoas que até quase morrendo não conseguem pregar o Evangelho. E às vezes eu vejo pessoas com tanto vigor e não conseguem falar uma palavra. Tem vontade, consegue defender partido político, consegue defender o time que torce, mas não tem coragem de falar do Evangelho. A palavra está perto da boca, mas não tem coragem de pesquisar e de falar. A responsabilidade de pregar o Evangelho é de quem? Bora, levanta a mão, tá? Irmão, a responsabilidade de pregar o Evangelho é de quem? Reconciliar o mundo com
Pensa assim, olha, eu sou aquele que vai reconectar. Ó, peraí. Ó, aí, ó. Eu sou aquele que vou ligar, ó. Vou ligar, ó. A Cristo. É entendendo? Para você, né? Está dizendo que é legal, né? Está fora da perspectiva e tal. Eu sou aquele que vou puxar, vai, eu quero que eu faça aqui, ó. Reconciliar. Aquele que estava perdido precisa ser reconciliado. E através de mim, através da tua vida. Você pode pensar assim: eu não tenho ministério nenhum na minha vida. Esse é o teu ministério. Amém. Acabou. Eu encerro aqui. Bota o Rafael. É assim, sim, só. Te amo, te amo, te amo. Sim, te amo.